Nesse vídeo eu vou abordar 8 técnicas de vendas para você conseguir converter mais os seus deals e fechar muito mais negócio. Vem comigo que a gente já começa. Galera, minha missão aqui é realmente contribuir com o máximo de empreendedor de tecnologia, que é o meu foco principal, mas qualquer tipo de empreendedor, obviamente. Então, coloca o seu like aqui já nesse vídeo para ajudar a disseminar mais esse vídeo para que a gente chega para mais empreendedores e a gente conseguir sempre ter mais empresas saudáveis que performam cada vez mais. E já aproveita para se inscrever, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo prático para o seu negócio. Mas vamos lá. Basicamente, essas técnicas, elas não são exaustivas, tem muito mais, tá? Poderia render um conteúdo muito grande, mas eu vou citar aqui 8 que você já consegue aplicar de uma forma muito simples e rápida aí no seu processo ainda hoje, tá bom? Citar aqui principalmente o cenário de diagnóstico, que é o quê? É o momento que o closer está conversando com o lead. Então ele já foi qualificado e já está rolando a conversa, você está na conversa de entender ali a situação do seu cliente, do seu lead, né? Entender por que ele está falando com você e eventualmente já iniciar o fechamento da venda. Eu falo iniciar porque às vezes você faz um diagnóstico e depois você faz uma apresentação de proposta. É um cenário legal porque se você divide essa conversa em 2 momentos, você consegue eventualmente trazer mais pessoas para a próxima conversa que vão ajudar a fechar o negócio. E essa, inclusive, é uma das dicas. Mas vamos para a parte prática? Então, a primeira técnica de venda, que é, inclusive, muito comum, muito disseminada, é o rapport. A gente fala rapport, é uma palavra francesa, né? Se você tiver curiosidade de saber. E é muito comum você ouvir falar aí, cara, você tem que se conectar com o lead, fazer todo um jabá, babação de ovo. Cara, não é nada disso, tá? Aqui o ponto principal é se planeje com antecipação. Você tem que entender com quem você vai falar de preferência. Se você conseguir aí uns 10 minutos, 15 minutos antes do seu call, fazer um pequeno levantamento, quem é a empresa. Quem é a empresa, espero que você já tenha feito isso, né? Que de preferência você já tenha detalhes vindo do SDR, ou se você já fez a qualificação antes, você já anotou tudo isso, mas faça um pequeno levantamento sobre a pessoa que você vai conversar. Então, isso significa o quê? Entrar no LinkedIn, ver nas redes o que ela está falando, para eventualmente achar um gancho no início da conversa para quebrar o gelo. Nada mais é do que quebrar o gelo, criar uma pequena conexão. E aqui nada muito fake, tá? Não vai falar que você torce pro Atlético se você torce pro Cruzeiro, tá? Então nada de ficar mentindo aqui. Então, o nome do jogo aqui é preparação, tá? Então, se planeje antes da conversa para ter um mínimo de conhecimento sobre a pessoa com quem você vai conversar. Então, que seja sobre o profissional, o cargo, o que está acontecendo na empresa, de repente algum hobby que você identificou dele que conecta com você, ou enfim, por aí. E aqui a ideia é realmente quebrar o gelo e abrir um pouco ali a mente para algo um pouco menos comercial, digamos assim, que as portas costumam se abrir um pouco mais fácil, tá? E aí, partindo já para a segunda técnica de venda que você pode usar na sua conversa de fechamento, e na verdade até funciona com qualquer tipo de negociação, até na qualificação você pode usar uma mini agenda. E qual que é a ideia da agenda? A agenda é para você minimizar, eu não vou dizer desespero, mas a ansiedade do lead em querer saber alguma informação que de repente é melhor você passar mais à frente. E adivinha o que ele vai poder eventualmente querer perguntar? Preço. E a gente já sabe que é muito bom você poder falar o preço, que eu gosto muito de você associar o preço com investimento para aumentar a percepção de valor seu, tá? Mas é outra conversa. A gente sabe que ele vai querer eventualmente saber o preço o mais rápido possível e a gente sabe, tá careca de saber que o ideal é você conseguir gerar o mínimo de valor possível para depois você abordar a questão de investimento. Para ele não ter ali um gelo, se eventualmente o seu valor for um pouco mais alto do que ele está acostumado, ou enfim, é totalmente natural, eventualmente o preço gerar uma sensação ali um pouco maior de angústia quando você não sabe o real valor entregue, o valor da transformação que você vai gerar. Então, se você consegue fazer uma agenda lá no início, e aí o que significa isso? Você consegue? Não, você vai conseguir, né? É óbvio que você vai conseguir. Então, como é que funciona isso? Fala, João. Então, cara, até para a gente alinhar aqui como é que vai funcionar a nossa conversa, eu gosto de organizá-la em 2 momentos. Então, primeiro, a gente vai entender aqui alguns pontos, e aí eu peço até licença para te fazer algumas perguntas. Eu vou tentar entender ali alguns pontos importantes do seu negócio, da sua necessidade, para entender ali se eventualmente faz sentido a gente avançar para uma conversa um pouco mais aprofundada e te explicar ali aonde a gente pode exatamente te ajudar. Então, nessa agenda, inclusive quando você faz esse mini pitch aqui rápido, você deixa claro quais são os próximos passos da conversa. Então, ele não precisa ficar ansioso, cara, e o preço? Você pode, inclusive, incrementar algo do tipo assim, e entendendo que a nossa sinergia faz todo sentido, a gente pode partir para uma parte de investimento, onde a gente pode falar aí um pouco melhor desses valores.
Pode ser assim. E o cara vai aceitar, ele sabe que primeiro ele vai ter que falar um pouco melhor sobre o negócio dele, depois, eventualmente, você vai apresentar ali algumas oportunidades, soluções e tudo mais, para eventualmente falar em preço. Então ele sabe que preço está na conversa, vai rolar, então ele não precisa mais ficar ansioso. Beleza? Então isso desenvolve a sua conversa, o seu diagnóstico de uma forma mais saudável. Depois, uma coisa muito importante, inclusive eu não anotei aqui, coloquei agora. Motivações de compra. Aqui nada mais é do que por que a gente está conversando? Por que ele entrou em contato comigo, com a nossa empresa? O que aconteceu? Ou o que está deixando de acontecer? Então aqui a gente vai entender basicamente o porquê que ele está fazendo contato, por que ele precisa de ajuda. Né? Então você vai levantar claramente as motivações de compra. Então por quê? Isso vai fazer com que você segmente muito mais o seu pitch, a sua conversa, a sua eventual apresentação e não vai ter que ficar ali jogando um monte de coisa para cima dele. Você vai segmentar muito mais, você vai escolher os melhores argumentos para aquela realidade. Você vai talvez até saber quais objeções são mais relacionadas para aquela situação. Então aqui a gente mapeia as motivações de compra, que são geralmente as dores que ele está enfrentando ou os desejos que ele não está conseguindo atingir, que no fim do dia se resume em outras dores. Não é? Então aqui a gente vai entender as motivações de compra para conseguir personalizar o nosso pitch, segmentar muito mais a nossa conversa, ser mais incisivo ali na venda. Beleza? Quarta técnica de venda. A gente vai fazer perguntas de implicações. Aqui talvez você já tenha ouvido falar disso. Mas, em resumo, a gente vai mostrar para ele, através de perguntas, o que ele incorre, o que ele vai eventualmente sofrer se ele não consegue atingir os objetivos que ele está querendo atingir. A gente começou a levantar isso nas motivações de compra. Então, um bom diagnóstico, um bom vendedor, um excelente vendedor consegue navegar na conversa através de perguntas que não pareçam um questionário de polícia, tá? Obviamente. Então, com essas perguntas, eu vou mostrar para ele, por exemplo, o que acontece se a gente não fecha o negócio, né? Eu não vou falar isso com essas palavras. Eu vou colocar as palavras, inclusive, que ele me falou antes. Então, nas motivações de compra, ele vai me falar, por exemplo, vamos supor que o nosso produto gere um diferencial de negócio para ele. Então, ele quer, muito provavelmente, aumentar a sua penetração do mercado dele. E aí na pergunta de implicação vai ser o quê? Cara, o que acontece de alguma forma, né, você não encontra essa solução e você não consegue ali se diferenciar da concorrência, enfim, e não conquistar essa parcela a mais de mercado? E aí ele vai começar a pensar na cabeça dele aquela situação, ele vai começar a visualizar aquela dor, aquele problema, e é evidente que aquilo, ele não só vai visualizar mais a dor, ele vai sentir mais a dor, ele vai doer mais. Eu não sei porque que eu estou encostando no pulso, tá? Não sei se dói mais aqui, brincadeiras. Mas ele sente mais quando ele está visualizando a dor na cabeça dele. E ele está mais aberto, inclusive, a aprofundar mais. Quando ele visualiza muito melhor a dor, e aí depois, logicamente, você tem que mostrar para ele que o seu produto vai concretizar a solução desse problema, ele está muito mais propenso também a investir mais, não é? Então, é muito importante aqui você conseguir cercar isso muito bem. Inclusive, você vai usar essas respostas que ele vai te dar nessa pergunta nas suas comunicações com ele. Inclusive, nos próximos follow-ups. Sim, você vai fazer follow-up, hein? Não seja o vendedor que não faça follow-up. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre follow-ups inteligentes, que são praticamente impossíveis de serem ignorados, para você não parecer um idiota quando você faz um follow-up. E aí, vamos lá, vamos avançar? Pra você não parecer esse cara. Tem algum lugar aqui desse vídeo, eu vou deixar esse conteúdo para você dar uma olhada lá. Então, você vai usar as respostas que ele te deu nas suas comunicações, nos seus follow-ups. Os seus e-mails, suas comunicações, seus WhatsApps vão ser muito mais incisivos. Então, o seu e-mail, por exemplo, foi aquele exemplo que a gente citou, você vai deixar mesmo essa fatia de mercado para lá? Olha só que assunto mais louco, né? E, cara, não tem mais ou menos louco ou certo ou errado. Cara, tem que se diferenciar. O inbox do cara tá cheio, ele tem um monte de prioridade. Então, use sim a criatividade e, de preferência, essas respostas que ele vai te dar nas perguntas de implicação. Outra técnica de vendas, a número 5 agora. Vamos mapear os decisores. Isso é muito comum, inclusive, em vendas complexas, em vendas para empresas um pouco mais estruturadas, maiores. Mas isso acontece até em empresas menores que têm mais de um sócio e precisam decidir aí quem vai ser o escolhido da venda. Então, quanto mais cedo você conseguir mapear quem influencia o processo de compra, mais fácil fica de você mapear os desejos de cada um, a percepção de cada um e eventuais objeções de cada um, porque um sócio técnico vai ter uma visão muito diferente de um sócio de negócio. E aqui, inclusive, o ideal mesmo
é você trazer esses decisores para a conversa, no cenário ideal. Então, da forma como eu estava comentando que era melhor separar em 2 calls, por exemplo, o diagnóstico e a apresentação de proposta, aqui vai uma dica. Você pode trazer o outro decisor nessa segunda apresentação. E aí, sabendo que vão ter mais pessoas na apresentação de proposta, você consegue cercar mais objeções e se precaver, né, de um não fechamento, né? Então, ali você consegue cercar mais cenários, beleza? Então, mapeia quem são os decisores. Então, você vai fazer perguntas simples do tipo: ô João, beleza? Ótimo, então, dentro da gente conversou, cara, além de você, tem mais alguém envolvido ali nesse processo de decisão para a gente eventualmente iniciar nossa parceria? Ah, tem sim, tem o Joel. Ah, cara, que legal, o Joel trabalha com qual área aí? Ah, com a área não sei o que. Ah, interessante, cara. Então, se por acaso a gente aqui se alinhar, se tiver tudo muito bom para você, e aí o Joel, pode ser que ele tenha algum outro ângulo, uma outra decisão, como é que você vê isso? Ele pode interferir nessa decisão de forma categórica? Sim, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, vamos fazer assim, então, você de repente consegue trazê-lo para a próxima conversa e aí junto a gente consegue mapear até os pontos que ele pode eventualmente levantar e de repente eu posso trazer algo a mais para ele, tá mais voltado para a realidade do papel dele dentro da empresa, ou na vertente do nosso software também é um pouco diferente para a situação XYZ, né? Enfim, tente trazer o cara para a conversa. E aí, para fechar esse ponto, se você não consegue trazer, porque é realmente normal você não trazer todos ou não conseguir em todas as situações, vai uma outra dica aqui. Você pode treinar o cara. Você fala, então, João, beleza. Cara, se depender só de você. Aqui é uma 9ª técnica de venda que eu não coloquei na minha cola aqui, tá? Então, vai lá, anota aí. João, se depender só de você, a gente já iniciaria a nossa parceria? Como é que você vê isso? Ah, sim. Ah, cara, ótimo. Que aí nessa hora, geralmente, ele traz alguma outra objeção que você já pode cercar agora ou já se preparar para cercar lá na frente antes de você apresentar a proposta ou antes de querer avançar. E aí você já sente a temperatura do deal aqui nessa hora, beleza? E quando ele te fala, beleza, não, para ele tá fechado, aí você já aproveita e fala, cara, então, já que a gente está bem alinhado, né? A gente está bem com ótima sinergia, está fazendo muito sentido nossa parceria. Cara, a melhor pessoa para realmente colocar esse projeto para rodar e de repente mostrar isso para o seu time sou eu, né? A segunda melhor pessoa pode ser você. Então, se você quiser, a gente pode fazer um roleplay aqui, eu posso te treinar um pouco melhor, ou a gente pode falar um pouco mais, marcar um outro horário para só te brifar em alguns pontos importantes e você aprender isso para o seu time. E isso é um fallback, né? Se você não conseguir você mesmo apresentar para eles, que é o ideal. O ideal é você apresentar para os caras. Não deu certo? Vamos para o plano B, vamos para o fallback, você treina o cara e esse cara vende para você lá dentro. Pega a manha aí. Então, beleza. Mapeamos os decisores, né? Inclusive, decisões não, né? Os decisores aqui. Ah, entendi agora o Notes do Apple aqui que está me ferrando. Então tá bom. 6ª técnica de venda para você usar. Mapear a jornada de compra. E aqui, a jornada de compra, o que significa? Isso geralmente é para você entender principalmente o fluxo e o ETA, o prazo que dura em média para aquela empresa geralmente contratar um parceiro, contratar um fornecedor. Olha que legal, isso te abre possibilidades diversas aqui. Você vai primeiro entender qual é o fluxo. Ah, tem um setor de compra, tem um setor de procurement. Se o cara te fala procurement, você já sabe que é um setor bosta lá, que você vai ter que lidar, cheio de firula. O cara vai te pressionar muito provavelmente. Provavelmente não. Com certeza o cara vai te espremer. Ele vai tentar te espremer. Então isso já reflete no seu preço. E aí também você tem um prazo mais extenso geralmente de compra para você conseguir vender, para você fechar negócio. Provavelmente vai ter jurídico. Então você já identifica vários atritos aqui no seu fechamento. Então isso impacta o seu prazo de fechamento. Você já sabe que o seu ciclo de venda tende a ser maior. Isso impacta o seu custo de aquisição desse cliente. Então você já sabe que esse cara vai te custar mais para você fechar ele. Vai ter que lidar com um advogado, vai ter que lidar com setor de compra, vai ter que lidar provavelmente com vários outros interlocutores aí no meio desse caminho, vai ser um processo moroso eventualmente, e isso então tem que refletir de novo no seu preço. E tudo isso vai impactar inclusive no seu tempo de fechamento, como eu falei. Então você já tem uma previsibilidade do seu deal, que se o seu ciclo médio de vendas estava para 2 semanas, já pulou para no mínimo 2 vezes ou mais isso aí. Então você já consegue ter um planejamento melhor do seu forecast de venda, beleza? Então, resumo, aqui você mapeia os blockers e todos os atritos do seu processo para conseguir o fechamento e o dinheiro enquanto o contrato assinado. 7ª técnica de vendas.
Prova implícita, explícita nas trocas. O que significa isso? Eu não simplesmente paro e começo a falar de depoimento de cliente. A gente atende fulano, ciclano, papá. Lógico que você tem que falar, óbvio que você tem que mostrar, você pode mostrar o tempo todo, vai colocar nos e-mails, na sua apresentação, enfim. Mas eu gosto de usar isso nas entrelinhas da conversa. Então isso significa o quê? O cara está te explicando uma situação, né? A gente está naquela parte de motivação de compra, o porquê que ele está falando com você, ele está buscando você por quê, porque agora. E aí quando ele está explicando o contexto dele todo, você fala, que legal, cara. Inclusive nesse cenário, eu lembro, um cliente nosso, a TOTS, a Accenture, a Globo, a Shopee, a Uber, tinha um cenário similar, inclusive, e isso me lembrou esse caso. Mas eu gosto de complementar um pouco melhor, né? Não só ser muito superficial aqui. Mas você pegou a ideia? Então, você já vai citando alguns cases de forma que elas se conectem fortemente com a situação que o cara está te explicando, que tem que conectar com o business dele. Pode ser uma coisa totalmente discrepante. Lógico que tem alguns casos de clientes muito significativos, com branding muito forte, que é legal você citar de qualquer jeito. Shopee, Uber, cara, Whindersson Nunes. Então são situações muito mainstream, muito grandes, que vale a pena sim frisar, mesmo que não tenha nada a ver com o caso dele, né? Mas é isso que eu gosto de usar isso nas entrelinhas, que aí reforça ainda mais, não é? E aí as logos que eu mostro, aí é emblemático, né? O cara tá vendo de toda forma um monte de logomarca ali, enfim. Eu gosto de segmentar inclusive por mercado ou necessidade para gerar mais impacto. 8ª técnica de venda. Essa técnica de venda é muito desprezada, tá? É muito desprezada. E eu vou até começar ela assim, ó, para te mostrar. Então, gente, eu vou falar para você técnicas de vendas. Então, a primeira técnica de venda, cara, você está querendo se matar, né? Você está querendo cortar os pulsos agora falando com essa pessoa, não é? Então, essa 8ª e última técnica de venda que eu vou deixar aqui para você é a linguagem não verbal. Essa aqui, gente, muita gente despreza. Mas qual comercial, cara, você tem que às vezes fazer até em pé no cenário ideal. Faz em pé, energia lá em cima, é a hora do show. A linguagem não verbal é o seguinte, tá no telefone, você tá num call, sorriso. Não, mas não importa o que está acontecendo, o que aconteceu antes, o que está acontecendo na sua vida, sorriso, isso impacta na energia que você transmite, impacta na tonalidade da sua voz e isso influencia o andamento da conversa sem nenhuma dúvida, tá? Então, sorriso no rosto, conversa com a energia lá em cima sempre, sem gritar no telefone, tá? Mas sempre energia lá em cima, que isso muda o tom da conversa, beleza? Se isso te ajudou de alguma forma, cara, deixa sua curtida, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo prático desse canal para te ajudar a crescer o seu negócio, beleza? A gente se vê por aí, deixa sua dúvida nos comentários se eu puder te ajudar e voa, empreendedor!